Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse replay da live Café com Mentoria, que hoje conta com uma convidada super especial. Hoje é dia de receber a Tainã aqui comigo, que é mentora sistêmica e consteladora familiar, para falar sobre um medo que é uma dor, um medo constante em quase todas as empreendedoras que chegam até mim e em muitas pessoas com as quais eu converso, que é o medo de gravar vídeo, o medo de aparecer. O que tem por trás, será, de todo esse medo? Será que é só vergonha? Será que é só timidez? Será que tem algo mais aí que te bloqueia? Isso hoje a Tainã vai desvendar aqui com a gente. Jana, seja muito bem-vinda. Janaíne, duas Janaínes aqui hoje, sejam bem-vindas. Tainá já chegou e a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto. E você fica aqui com a gente, porque vai tendo presente no final da live. Já clica nesse aviãozinho aqui e manda para aquelas suas amigas e para aquelas suas, principalmente para suas amigas empreendedoras, que quando falam em gravar vídeo, elas tremem na base e saem correndo. Chegou a hora de entender o que está fazendo você travar. E é claro que não sou eu só quem vou falar sobre isso. Eu trouxe uma especialista no assunto para falar com você, porque tem algo que você talvez não esteja percebendo. Então eu vou chamar agora para dividir a sistêmica e consteladora familiar, e ela vai ajudar a gente a desvendar o que está por trás de todo esse medo de aparecer. Quem me conhece já sabe, eu já falei algumas vezes a respeito disso, mas agora é a hora da gente falar com mais propriedade. Seja bem-vinda, Tainã. Você não está aparecendo aqui para mim, será que já dividiu a tela aí para vocês? Para mim dividiu aqui, Rafa, já te vejo. Você me vê? Ai, eu não estou te vendo. Eu vou deixar aqui no mudo, no computador, para eu te ver por aqui, para a gente ver se não precisa começar de novo. Aí, pelo menos só para eu ver se não está me cortando aí. Seja bem-vinda, então, Tainã. Quero que primeiro você se apresente, conte quem você é para o pessoal que está aqui. A Jana já me sinalizou que está vendo nós duas. Eu abri aqui no computador para eu te ver aqui no computador aquele bug que estava dando. Mas a gente vai seguir porque o ao vivo é assim mesmo. Simbora. Vamos embora. Então, olá, pessoal. Oi, Rafa. Meu nome é Tainã. Eu sou terapeuta, utilizo a ferramenta da constelação sistêmica e trabalho com essa abordagem para a gente olhar os traumas, olhar o que está incomodando, o que está atingindo, né, a vida de não fluir, de não, às vezes, não prosperar, de não ter resultados, de ter dificuldade nas relações. E a ferramenta da constelação ela é muito rápida, né? Porque em uma única sessão a gente consegue já olhar para essas travas. E eu percebo aqui, Tainã, para várias empreendedoras que chegam até mim, nas palestras, nos workshops, que falar sobre aparecer ainda é uma coisa assim que dá aquela travada, sabe? Sim. Fala, tá, Rafa, mas tem que gravar agora? Como que é? Ai, eu não tô. Não, mas isso nem me avisou, eu tinha que ter me arrumado. Ah, eu tinha que ter passado um batom. Não, mas não dá pra gente só escrever e depois a gente grava esse vídeo. Eu sempre percebo que tem algo a mais, assim, que não é só aquela timidez, aquela vergonha, que talvez seja de fato um medo. Mas medo do que será? E a gente tem que analisar também porque é muito saudável. É muito saudável ter medo, ter um pouquinho ali de timidez, não ser assim tão, né? Para fora. A gente tem que olhar também ter esse equilíbrio. Então é muito Uhum. natural também. Só que chega um ponto que muitas vezes ela deixa de ser algo saudável. E é aí que a gente tem que começar a olhar, compreender essas dinâmicas inconscientes, o que está impedindo. Porque ter medo, todo mundo tem medo. Hoje, por exemplo, gente, vocês estão assistindo, é a minha primeira live. Então eu nunca tinha tido essa experiência.
Então eu estava aqui ansiosa, com o coração, nossa, como vai ser? Mas é uma ansiedade assim, meu Deus, como vai ser? Não aquele negócio, meu Deus, será que não vai ter ninguém? Será que vão me rejeitar? Será que ninguém vai gostar? Será que eu vou falar abobrinha? Posso falar? Posso errar? Pode, né? É ao vivo. Então a gente tem que Uhum. compreender assim até onde é um medo que limita, um medo que realmente trava, que impede você de ir para o mais, que impede você de ir para a vida, ou se é um medo natural, porque o medo ele é natural. Então a gente Medo, ele vem para nos proteger, inclusive, né, Tainá? A gente, bem que você falou, não é uma coisa ruim. É uma coisa que o ser humano foi adquirindo como uma forma de proteção. Mas até que ponto, né, isso não se forma uma casca, uma camada protetora tão grande que, igual você falou, nos impede de ir além, de dar um próximo passo, de, às vezes, oferecer nosso produto, de oferecer nosso serviço, de aparecer mais. Exatamente. Então, o medo na sistêmica, Rafa, a gente fala muito sobre o medo ser desejo. Então, às vezes, por exemplo, numa dinâmica ali de doença, de câncer. Ah, meu pai teve câncer, então eu tenho muito medo de ter câncer como meu pai. Então, nessa dinâmica, a gente chama de lealdade. Só que é uma lealdade melancólica. E isso a gente faz para tentar se aproximar do pai. Então, a gente às vezes fala, ah, eu tenho medo. No fundo, inconscientemente, tá? Ninguém quer ter um câncer conscientemente, quer ficar doente. Mas daí é um desejo, entende? Então, quantas vezes a gente tem medos, medo de aparecer, medo de... No fundo, é o que a gente mais quer, sabe? Ser vista, ser elogiada, que as pessoas vejam, que gostem, mas daí a gente prefere, escolhe ficar no medo, porque são escolhas também, né? Exatamente. E eu falo assim que muitas vezes a gente não quer olhar para o medo, que é uma, né, das nossas emoções primitivas. Sim. A gente prefere dizer que não é que eu sou tímida, é que eu não vou conseguir encarar a câmera, né? Que a gente vai arrumando muitas e muitas vezes, a gente arruma desculpas para não enfrentar o nosso medo e não enxergar que de fato tem algo a mais por trás disso. Porque eu sempre falo, na maioria das vezes, não é o medo de aparecer, é o medo do que vão falar, é o medo Exato. de que vão me julgar, é o medo de não ser aceita, o medo, igual você falou, de eu falar uma besteira, de falar uma abobrinha, de me contradizer e me perder. Então, é sempre algo a mais do que só um medo de aparecer, né? E se a gente fala assim, ó, tenho medo de me julgarem. Então, quantas vezes isso não tá dentro de mim? Porque eu só consigo ver o que eu tenho dentro de mim. Então, quantas vezes eu não olho o Instagram ali das pessoas, os stories, o que elas postam e falo, meu Deus, como que ela tem coragem de aparecer com o cabelo assim, com uma unha assim, ó, ia tirar, nem tirei. Então a gente fica julgando e tentando encontrar aquele ponto ideal, né? Eu só apareço quando eu estiver com o cabelo pronto, com a unha feita, maquiada, perfeita. Mas o perfeito, né? Esse lugar do perfeccionismo, ele é um lugar ideal, ele é um lugar ali que inventaram que ele nem existe. Na sistema que a gente fala assim, que o perfeito já morreu. Porque quando eu atingir esse lugar de perfeição, eu não tenho mais nada para aprender, eu não tenho mais nada para evoluir, já tá tudo certo. Então, se eu fizer um trabalho hoje, um vídeo hoje para postar, se eu olhar ele daqui uma semana e falar, meu Deus, eu posso melhorar. E daí é um perfeccionismo bom. A gente, Uhum. a gente olhar para o que a gente fez e poder realmente, de fato, ir evoluindo e constantemente fazendo. Mas que isso não me impeça de fazer hoje com as ferramentas que eu tenho, com o que eu já sei. Então, eu sempre posso ir mais. Porque esse nível de perfeição, se for saudável, ele vai me levar para lugares bons. Mas se ele me Exato. impede, me limita, me trava, tem coisa aí, tem coisa sistêmica com certeza acontecendo. E eu falo isso muito, inclusive falei na minha palestra, outro dia falei no workshop, todo mundo, capaz, Rafa. Hoje eu apareço aqui, abro uma live, dou a palestra, converso, faço vídeos, mas lá atrás eu não fazia. Lá atrás eu tinha medo e eu tinha ciência que era o medo do julgamento. Já, e a blogueirinha.
Ai, que ela tá aí se achando, falando desse negócio dela, sabe? E foi num momento que eu entendi que vergonha não paga a conta. E que quem tá falando? Quem que é essa pessoa que tá me julgando? O que que ela agrega para mim e para o meu negócio com o julgamento dela? Será que é só que é sobre mim? Ou é mais sobre ela do que sobre mim? E eu comecei a me desvencilhar e me desprender dessa coisa do que os outros vão achar. Os Porque outros, vão os achar. outros, o que os outros vão achar, eu quero pensar nesses outros, a minha família, o meu esposo, a minha filha, quem está aqui em volta de mim. Se de repente a visão deles, eu estiver na visão deles, eu estiver, sei lá, muito distorcida, aí eu vou levar em consideração. Agora, quem está do portão para fora, eu sinto muito. A gente não vai falar nenhum tipo de palavrão por aqui, mas, né? Cada um com seus problemas. Do lado de fora não me importa. A gente tem que ficar muito atenta com os feedbacks, né? Porque tem feedbacks que realmente a gente tem que colocar um ponto de interrogação, assim, falar, opa, será que isso eu realmente de fato preciso melhorar? É algo que a pessoa tá falando que vai me agregar? Ou é realmente algo dela e é aquele negócio de espelho, né? Ela tá olhando em mim, o que ela gostaria de melhorar nela. Então a gente tem que ficar muito atento, porque tudo que vem do outro, né, faz mais sentido para o outro do que realmente de fato para nós. Exatamente. Anotem isso daí, tá? E já clica nesse aviãozinho e manda essa live para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem e entender um pouco mais essa dinâmica. Porque, embora o título dessa live seja o que tem por trás do medo de gravar vídeos, vocês já perceberam que não é só sobre gravar vídeos. Tem muito mais atrás, por trás de tudo isso. E começa lá, Rafa, intraútero. Por exemplo, a timidez, ela vem dessa dinâmica intrauterina. Quando ali na barriga da mãe, ela não podia fazer muitos movimentos. Seja por não ser uma criança desejada, às vezes. Seja porque a mãe passou uma gravidez de risco, teve que ficar mais paradinha e vibrava ali no medo, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir segurar essa gravidez? Então, o que a criança compreende ali naquele momento, já dentro da barriga? Eu não posso me aparecer muito. Eu não posso, porque tudo isso gera esses sentimentos de medo, gera uma sensação ruim na minha mãe. Então, a criança ali, naquele primeiro momento, ela já está interpretando o que é o mundo. Entende? Então, e às vezes ela nem entende por quê. Às vezes é porque a mãe precisa ficar mais paradinha mesmo. Não é porque ela está sendo rejeitada. Mas a criança, naquele momento, já está tendo os primeiros traumas. E isso é muito real, porque eu sempre, quando começo a conversar com as minhas empreendedoras ouro, estimularem elas a aparecer mais, num primeiro momento, claro, eu não sou terapeuta, não sou expert igual a Tainã, mas eu sempre consigo, junto com elas, identificar justamente isso, que é um medo da rejeição em si, de não ser aceita e de como se em algum momento o fato de eu falar sobre o meu negócio, sobre a minha empresa, tivesse me colocando muito acima, talvez, das outras pessoas, aquela coisa de estar me achando, e elas se reprimem um pouco até começar a entender que, não, pera, não é que eu estou me achando, eu só estou querendo vender, só estou querendo fazer o meu negócio para frente, e aí vai começando um passo de cada vez, que eu sempre falo, é um passo de cada vez. O meu primeiro vídeo foi só com a minha voz. Aí depois eu vim com uns filtros bem malucos da época do Instagram, porque eu não queria aparecer. E hoje eu já tenho essa autonomia de saber que, se eu tenho que gravar, ontem mesmo, a hora que eu vi, eu já tinha postado. Falei, gente, eu estava estudando a tarde inteira com um coque, com uma caneta aqui enfiada no cabelo. Olha o tipo que eu apareci. Mas é por quê? Porque eu sou isso. Também não adianta eu pegar e me montar inteira para aparecer aqui, que depois eu não vou dar conta de manter isso também. E olha que interessante que você falou, Rafa, porque é uma caminhada, é uma jornada, e as pessoas querem começar, às vezes, do lugar que você já tá. Então, hoje, gente, eu estou na minha primeira live, a Rafa já está na 100ª dela. Com certeza a entrega dela é diferente da minha. Eu ainda tenho uma caminhada.
Então a gente se compara muito, a gente quer já estar no lugar do sucesso do outro, enquanto a gente ainda precisa caminhar até aquele lugar. Então a gente tem que honrar a nossa caminhada, a caminhada ela é muito individual. A comparação, a gente consegue o que ela quer. Se você quer se sentir bem, você vai se comparar com alguém que está pior. Se você quer se sentir mal, você vai se comparar com alguém que está melhor. Então a comparação não faz sentido, a jornada ela é muito individual. E essa questão da caminhada, né, de caminhar. Qual é o primeiro movimento da vida ali, né? De você estar em movimento. O primeiro setênio é o setênio da ação, dos 0 aos 7 anos. Então, nesse setênio é o do caminhar, do ir para a vida, da ação, do movimento. Aí falamos desse primeiro trauma intraútero, mas às vezes não foi ali, às vezes foi nesse segundo momento. Nasci, tô na vida, tô começando a fazer, acontecer. O que eu faço é bom? O que eu faço, meus pais aprovam? Ou é, cala a boca que você não sabe de nada? Fica quieto, que só adulto fala, né? Então, quantas coisas a gente ouviu ali nessa primeira infância, ou quando a gente ia fazer algo, tipo, vai pro teu quarto, tá de castigo. Então, tudo que eu faço, se eu erro, eu sou castigado, eu sou punido, eu sou humilhado. Então, o que a criança ela vai compreendendo? Que eu não posso fazer, porque se eu fizer, vem a punição, vem o castigo, vem a humilhação. Então, esses movimentos também precisam ser desbloqueados, porque daí hoje a gente está num corpo de adulto, mas agindo ainda como se a gente estivesse nessa primeira infância, onde a gente acredita que se a gente fizer algo, as pessoas vão nos julgar, vão nos punir, vão nos bloquear, vão nos excluir. E a gente tem essa necessidade do pertencimento, né? Né? E eu falo que assim, uma das coisas que me ajudou muito a evoluir nesse sentido, Tainá, inclusive recomendo para todos, é o autoconhecimento. É você se conhecer um pouco mais, entender porque, né, da onde vem essa timidez e algo que você falou e que faz pouco que está começando a fazer sentido para mim, é fazer as pazes com o processo. Porque às vezes bem isso que você falou, a comparação está aí tanto para nos ajudar quanto para nos derrubar. E muitas vezes a gente fica olhando para onde? Para quem está lá em cima, olhando todos os resultados que ela está tendo agora. Mas não olha que essa foi uma jornada de 10 anos sendo construídas, sabe? Tipo, ela passou 10 anos até chegar onde ela chegou. Ela começou a fazer uma live que não tinha ninguém para hoje fazer uma live que tem 100 pessoas. Ela começou fazendo um post que quem curtia era só as amigas, o marido, para não deixar sem nada ali. Mas começou. Então, é bem isso. A gente precisa entender que o fato da gente aparecer, e não é só necessariamente em vídeos, é o aparecer em si, de fazer um post, de estar no feed, de alimentar os stories, de ir muitas vezes, porque também a gente fala muito aqui do digital, né, Tainã? Mas eu já tiveram situações, esses tempos atrás mesmo, teve um coquetel de uma loja aqui, e eu ouvi pessoas falar, eu não fui porque eu não ia me sentir bem lá, acho que eu não tinha nem roupa para ir, não sei, né, era um negócio tão assim, e olha, não foi, perdeu uma oportunidade. Exato. Então, vai além também do digital, né, Tainã, não é só aqui. Com certeza, vai muito além do digital. Porque se eu tenho essa dificuldade de ir para a vida, de ir para o outro, de ir para o diferente, eu vou ficar no menos. Porque se eu não estou me relacionando, se eu não estou me conectando com pessoas, porque pessoas compram de pessoas. Exato. E daí eu vou conseguir chegar numa abundância? Eu vou vender para quem? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo para quê? Então eu tenho que estar construindo algo, exato. E construir no sentido de que eu sempre falo isso também aqui no meu Instagram, principalmente para as minhas mentoradas. Para de ter medo de oferecer o seu produto e seu serviço, porque você não vende só um produto ou só um serviço. O que você vende é uma solução para um desejo, para uma dor. A pessoa ela precisa de você também. Enquanto você fica só no seu casulo, ou só oferecendo para comprar, sem humanização nenhuma, você está se colocando
sabe, num papel daquele vendedor chato, que às vezes a gente fala, né? E perdendo a oportunidade de criar um relacionamento, justamente porque, igual você falou, isso é um dos meus bordões, inclusive. Pessoas compram de pessoas. Sim. E para além disso, né? Porque se eu sou desde autônoma, uma empresa, qualquer coisa que seja, o meu olhar precisa estar voltado para o cliente. Porque o cliente, ele sente quando você quer vender para ele, porque você precisa, sei lá, do dinheiro dele ou de uma comissão, ou se você quer de fato solucionar a dor dele. Exato. Quem nunca foi numa loja, provou uma roupa que você viu que ficou horrível em você, mas a vendedora falou, leva, ficou lindo. Ela não perguntou, você gostou? Você está se sentindo confortável? Isso te agrada? Ela não perguntou nada, ela só falou, leva que ficou lindo. Então, o cliente sente isso. Então, a gente tem que parar também de olhar para o cliente e achar que ele vai trazer a nossa viagem de final do ano, que ele vai realizar os nossos sonhos, que o dinheiro... Não é assim, gente. Quem olha para o dinheiro já começou tudo errado e já perdeu. Então, a gente tem que olhar para o cliente para solucionar a dor dele. Exato. Compreender o que dói. Porque quando a gente olha para a pessoa, enquanto pessoa, e não a pessoa com um cifrão aqui na cabeça de tipo, hoje eu pago a minha conta de luz se eu vender, a gente cria um relacionamento, a venda flui de maneira muito mais gostosa, porque o dinheiro é uma energia que está disponível. Enquanto a gente ficar correndo atrás do dinheiro, ele corre da gente, não é mais ou menos assim? É exatamente assim. O dinheiro, ele é resultado. Quanto mais a gente corre atrás dele, menos ele vem. Aí é muito esforço, 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 quem nunca, né? Uhum. Sente que se esforça muito, mas aí que o resultado não vem. É bem exatamente. E aí o que acaba acontecendo? Vai entrando num ciclo e não consegue sair. Porque daí não consegue entender que para ter resultados diferentes, você precisa ter ações diferentes. E aí, como você está fazendo do jeito que você está fazendo e não está tendo resultado, a hora que você encontra alguém que fala, aparece, grava um vídeo, mostra o seu produto para além do que é o seu produto, mas da forma como ele soluciona, né, problemas e dificuldades da vida do teu cliente, ela faz o quê? Ah, vou pensar. Sei lá, vou deixar para depois. E daí vai procrastinando. Uhum. Porque se eu quero fazer algo, eu preciso compreender o primeiro passo, ter clareza do para que eu estou fazendo. Porque, para ter mais dinheiro. Tá, mas quanto de dinheiro? Para ter resultado. Quanto de resultado? Para ser feliz. Meu sonho é ser feliz. Tá bom, e o que é felicidade para você? Então, a pessoa ela nem sabe para que ela tá gravando. Então, falta clareza, falta objetivo. E daí falta motivação, né? Porque se eu pego meu celular... quando eu pego meu celular, eu falo, eu tô fazendo isso porque eu quero chegar nesse lugar. Exatamente. É por mim, é pela minha família. Muda, vira o jogo. Então, você sabe para que você está fazendo aquilo. Então, não basta também só compreender a dinâmica inconsciente, né? Que é o que eu trago aqui na visão sistêmica. Depois você tem um direcionamento de um propósito. Que daí entra muito essa questão da tua mentoria, né, Rafa? Da gente realmente ter essa clareza dos nossos processos, não perder tanto tempo, né, patinando. Tem alguém que pega na tua mão e te leva mesmo para esse lugar que você precisa chegar. Exatamente, porque eu falo assim, a gente dentro da mentoria tem um encontro que a gente fala muito sobre metas, né? Como dividir essas metas e alcançá-las. E é interessante que sempre quando chega nesse assunto, a maioria não tem meta. Mas você quer ir para onde? Se você não tem um objetivo, como diz o coelho da Alice, né? Se você não tem um caminho, qualquer um vai. Não tem um lugar que você quer chegar, qualquer caminho vai. E é nesse que qualquer caminho vai que você vai entrando. Cada dia é uma dica gratuita, cada dia é um curso que você compra.
E compra mais um e compra mais outro, porque agora é a... Não, esse é certeiro. Esse aqui, ó, tenho certeza. Aí se enche de curso, não assiste tudo, porque tem um momento que o curso que era para ser o seu salvador, ele virou... Nossa, não sei por que que eu fui comprar isso, porque essa pessoa é péssima. Ela vira a tua agressora, né? Aí você compra um monte de curso, não conclui nenhum, tá sempre buscando uma solução mágica, e a gente sabe que solução mágica não existe, né? E termina com uma coisa que eu sempre falo também por aqui, Tainá, que eu acredito que tem uma visão sistêmica sobre isso também. A gente termina o quê? Obesa de conhecimento e anêmica de execução. Ai, peguei tanta informação que agora eu não sei nem o que fazer com elas. Vejo muito por aí, exatamente. E essa falta de ação vem justamente nesse primeiro setênio de vida onde a criança ela não conseguia ter ação. Por exemplo, a procrastinação, a raiz sistêmica dela, o que eu tô falando aqui, gente, também é de uma base geral, mas cada caso é um caso, cada história é uma história. Às vezes eu procrastino por um momento, a Rafa por outro e a outra pessoa por outro, porque todo mundo procrastina, tá? Não existe alguém que é não. Tem a procrastinação ali que é saudável, mas você tem que compreender até que ponto ela tá saudável, até que ponto você precisa olhar para isso. Exato. Então a procrastinação é muito desse lugar também, da criança que ela era humilhada e punida quando ela entrava em ação. Então como que ela vai agir? Como que ela vai fazer algo? Ela não se sente capaz. Por quê? Porque a mamãe sempre fazia melhor, né? A mãe sempre queria fazer do jeito dela, a mãe era controladora. Ou então o pai era muito cobrador. Aí era do jeito dele. Então a criança ela vai se sentindo humilhada, diminuída, fica na vergonha. E na vergonha eu fico menos, né? Menos rica, menos próspera, menos tudo. E olha só. É simples, Rafa. É vida Oi? ou morte. A sistêmica é muito simples. Ou você tá no caminho da vida, ou você tá no caminho da morte. Não tem outro caminho. É uma loucura isso, porque quando eu fiz a minha primeira constelação, e que eu ouvi isso, não é que você está prestes a morrer, é que você está vibrando, né? Nesse lugar ruim. E eu, a hora que eu enxerguei isso, eu falei, meu Deus, é verdade? Olha onde eu estava, tipo, e o que eu estava fazendo, né? Esperando que alguma coisa acontecesse. E a gente então, assim, porque é o normal, né? Porque é o normal na nossa família. Meu pai também não prosperou, minha mãe não prosperou, minha mãe era tímida, então eu sou tímida porque minha mãe é tímida. Então a gente acha que isso é o normal. Mas, gente, não se confundem com o normal. Existe um lugar mais saudável que a gente pode olhar para isso. E daí o que acontece? A gente, para olhar para isso, a gente tem que crescer e se colocar em posição de adulto. Porque adulto faz o que tem que ser feito e criança faz birra. Então a gente tem que parar de ficar buscando culpados e se colocar nessa posição de, opa, eu sou adulta, eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que, de repente, ir lá e acolher essa criança interior minha que estava lá, que não podia fazer o que gostaria de fazer. Eu tenho que cuidar de mim e da minha criança para eu poder começar a ter mais ação, a fazer o que precisa ser feito e parar. Eu outro dia até achei essa frase, conversando, eu falei essa frase, eu falei, cara, isso é muito real. A gente tem que parar de ficar procurando culpados e agir para ter resultados. Porque se a gente for procurar culpados, ok, a culpa é da minha mãe e do meu pai, então, que me puniram na infância. Tá bom, e eu como adulto agora faço o quê? Eles não estão mais me punindo. Agora eu sou um adulto, é minha responsabilidade cuidar dessa criança que foi punida. Porque daí se olhar para a história dos pais, ok, então foram meus avós que puniram meus pais. Aí vai, não, daí não é dos avós, é dos bisavós, e vai parar lá em Jesus Cristo. Então não tem lugar de culpa, tem lugar de responsabilidade. Ok, foi como foi. Foi da melhor maneira que eles deram conta. Teve coisas boas, teve coisas ruins, assim como é tudo na vida. Tudo na vida tem lado bom, tem lado ruim. Então, a partir de agora, eu faço o que com tudo isso, com todas essas informações que eu sei? E compreender o que é, né? E a Pri estão falando aqui que doeu. Que essa que a gente falou doeu.
E daí, às vezes eu nem sei contra quem que eu tô lutando. Então, se eu não sei, como que eu vou para algum lugar? Ou às vezes, como você falou ali, do coelho da Alice, né? Eu tenho que saber para onde eu vou. Tá bom, mas eu tenho um propósito. Eu quero ajudar pessoas, por exemplo. Eu quero ser terapeuta. Mas se eu tiver um barquinho furado, eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar? Cara, então a gente tem que olhar para dentro primeiro. Arrumar esse barquinho, senão ele não vai navegar. Ele não vai conseguir chegar no objetivo dele. Exato. E ó, se doeu aí, Andressa, Pri, doeu, pega que é teu e já procura identificar aonde que isso daí tá fazendo doer. Da onde que tá Pri, saindo isso? E fica até o final da live que vai ter presente para ajudar a resolver esse BO. Pri, Andressa, essa é a questão ali da criança, né, que você falou, que falaram agora que doeu. Compreendam sempre que se vocês estão nesse lugar ainda infantil, é porque vocês têm ganhos. Ganhos inconscientes, tá? Não é porque vocês querem estar nesse lugar. Eu tenho certeza que o que vocês mais querem é ser feliz, ter resultados, é começar a aparecer, vender o produto ou o serviço de vocês. Porém, existem ganhos inconscientes e por isso que a gente paralisa e fica nesse lugar. Por quê? O que a criança ganha? Ela é sempre inocente. A criança não tem culpa e não tem responsabilidade de nada. A criança, ela pode ficar nesse lugar de inocente porque alguém vai vir fazer, alguém vai me salvar. E normalmente esse alguém é a mãe, né? Então olhem para dentro de vocês o quanto eu ainda preciso de alguém que faça por mim, alguém que olhe o meu vazio, entende? Alguém que... Porque chega às vezes, muitas vezes, tá? Não jogando praga nem nada, gente, mas às vezes a gente chega a adoecer por conta disso. Porque, ok, não estão me olhando, não estão me cuidando, aí o corpo começa a somatizar. O que eu preciso fazer para ser vista? Exatamente. E é muito interessante isso, Tainan, que foi uma coisa que eu fui aprendendo também. Às vezes a gente se frustra porque a gente quer reconhecimento. A gente quer reconhecimento, quer que as pessoas nos reconheçam, que as pessoas nos agradeçam, quer que nos coloquem lá em cima. E esses tempos eu aprendi que primeiro você se posiciona para depois você ter o reconhecimento. Posicionamento gera reconhecimento. E às vezes a gente quer isso antes. E já dando uma alfinetadinha aí, nem sempre também. Porque você não é a boazinha que vai agradar todo mundo. Vai ter cliente que vai te amar, vai ter cliente que vai te odiar e tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Exatamente. Cada um com o seu nível de consciência. Ah lá, a Andressa falou, apelidei de capa de coitada. Toda situação que eu acho que sou vítima, aí me olho no espelho se tô com a capa da coitada. Olha quanta consciência. Muito legal. E é isso, às vezes a gente fica com a capa de coitada ali uma semana, mas se a gente começa a identificar rápido, opa, a gente fica ali uma horinha, veste a capa e fala, tá bom, tô com essa capa, e agora, o que eu faço? E que eu Tem mais faço, ferramentas para exatamente. mudar. Exatamente. E eu vou aproveitar que a Andressa trouxe esse gancho aí, colocou sobre a capa de coitada. E você que está aqui ao vivo com a gente, se você quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida com relação a isso, gente, o chat está aberto justamente para isso. A gente já está quase se encaminhando para o fim, já são 2h35. Então, por compromissos, né, a gente poderia passar aqui a tarde inteira falando nisso, que eu passaria, Tainá, a tarde inteira, e eu tenho certeza que você também. Vamos fazer outras, foi só Vamos fazer mais. Obrigada pela interação aqui, por tudo, e queria deixar um presente para vocês, ó. Para vocês que estão assistindo agora, e para vocês que vão assistir depois na reprise também vale, tá? Então, quem printar aqui a tela e postar nos stories e me marcar, falar, né, alguma coisa ali, fazer essa propaganda, a gente tem sempre um equilíbrio de troca na sistêmica, né, que é uma das leis sistêmicas, o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, se você fizer esse movimento de printar e postar, eu vou dar um desconto na constelação, um desconto de 20%, tá bom? Daí me chamem ali nos stories e a gente conversa sobre isso. Então a gente vai fazer agora o momento do print, para a gente também não sair. Vamos fazer um equilíbrio de troca e a gente sair bonita nesse print também, né?
Já que a gente está aqui, para a gente não sair toda, né? Então, para vocês printarem. E aí eu também vou liberar um presente, né? Eu vou liberar um presente. Eu quero aparecer bonita. Vamos fazer um print aqui, olha o cappuccino, já está pela metade. É muito natural, gente. Ter vergonha, ter timidez. Tem uma outra dica. Deise, obrigada. Tá falando que a gente tá linda aqui. Então, pega a sua xícara também, tá? E não vamos fazer uma pose de café com mentoria para elas tirarem um print aí, nós. Hora do print. E agora, você vai ganhar um super desconto aí da Tainã para constelar e enxergar isso com mais clareza. Então, marque a Tainã e me marque também, que eu vou liberar para você a playlist oficial da mentoria no Spotify, para que você também comece a escutar músicas que te elevem, que te tragam uma vibração maior e melhor para encarar essas situações da vida. Porque não é só sobre aparecer. Hoje vocês perceberam que tem muito mais além do que só aparecer. E eu espero que essa live tenha trazido um pouco de clareza para vocês. É uma clareza que eu tenho encontrado com o tempo e que cada vez mais faz sentido para mim. Eu sou apaixonada pela constelação, pela visão sistêmica. Eu vejo assim, faz muito, muito sentido. E nos leva para olhar para um lugar que às vezes que ele está lá coberto, com várias mantinhas, com vários panos, e que a gente não quer mexer ali. E talvez o resultado que hoje a gente não está tendo, ele está sendo justamente escondido por várias capas. Dói, às vezes, mexer? Dói um pouquinho. Assim como dói crescer. Crescer dói. Mas a gente precisa entender que a gente tem um negócio, que a gente tem uma empresa e que a gente está aqui por algo maior. Então, olhe para o teu propósito. E como eu tenho costume de dizer aqui no Instagram, comece a se perguntar por que você faz o que você faz, como você faz. Que eu acredito que vai trazer um direcionamento melhor, e eu tenho certeza que com esse bônus especial da Tainã e com toda essa clareza do que ela trouxe aqui pra gente, você já não sai dessa live mais a mesma. Tainã, e vou trazer mais muito obrigada. E antes da gente finalizar, ó, você perguntou, né, para que você faz o que faz? E daí se pergunte também, quando eu não faço, eu estou leal a quem? Quando eu não faço, eu estou leal a quem? A minha mãe que não prosperou? A minha mãe que não pôde trabalhar? Ao meu pai que quando ganhou tudo, perdeu? Então eu tenho medo de ganhar também, porque a sensação que eu tenho é que se eu ganhar, eu não vou conseguir sustentar aquele lugar. Então, gente, são muitas dinâmicas inconscientes que podem estar te impedindo de ir para esse lugar do mais, de ir para esse lugar de vida, de abundância, de prosperidade. De aparecer, né? De perder a timidez e a vergonha, porque a gente acha que é um padrão de comportamento, que é uma característica, mas na verdade é trauma. É algo que você teve que utilizar como recurso para sobreviver lá na infância. E é tão importante a gente olhar para isso e ter coragem de sair desse lugar onde a gente está, porque é bíblico que a gente nasceu para ter prosperidade. Sim. Então, vamos olhar um pouquinho para o que está por trás de tudo isso. Tainã, eu quero te agradecer muitíssimo por ter aceitado esse convite. Embora a gente tenha rolado uma confusão de fuso horário, a gente conseguiu antecipar a live para que vocês tivessem acesso a essa mente, a essa cabeça brilhante e que traz um olhar sistêmico muito carinhoso e, ao mesmo tempo, muito objetivo e certeiro para aquilo que a gente precisa. Tenho certeza que essa é uma das primeiras lives suas, porque a gente quer ver mais lives sua. Quem quer ver live da Tainã já deixa coraçãozinho aqui para ela fazer ainda mais e trazer esses assuntos relevantes para nós. E tenho certeza também que é a primeira de muitas que a gente vai fazer em parceria, porque eu amei receber você aqui no meu Café com Mentoria. Saiba que as portas estarão sempre abertas para você trazer
conteúdos assim tão relevantes para nós e que dá aquela cutucadinha, mas é aquela cutucadinha para a gente sair desse lugar, aquela espetadinha para a gente dar aquele susto e falar, opa, deixa eu olhar que tem mais coisa por aí. Então, eu sou só gratidão por ter te recebido aqui hoje. Muito, muito obrigada mesmo. Rafa, muito obrigada pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando conhecimento, podendo contribuir também, podendo destravar também, gente. Minha primeira live, olha a importância disso, da gente fazer esses movimentos, de começar a caminhar para o mais, de caminhar para a vida. Então, obrigada a todos vocês que assistiram. Obrigada, Rafa, pelo convite. Com certeza vamos fazer mais coisas juntas. Você é maravilhosa, de seu trabalho. E deixa eu aproveitar que já que você dividiu com todo mundo que é a tua primeira live, Tainã, doeu? Nem um pouco, uma delícia. Viu só? Então que isso sirva também de estímulo para você que está aí nos assistindo a destravar um pouquinho mais. Comecei meio travadinha, agora já tô aqui com um sorrisão, toda feliz, gente. Só façam. Só façam. Isso é conexão com a vida. E daí vem resultado, felicidade, é assim. Muito bom. Fico feliz de saber desse resultado aí também. Tainã, muito obrigada. E muito obrigada para você que ficou aqui com a gente também até o final. Aproveita para postar o print, marcar os nossos arrobas e ganhar os seus presentes. Até mais. Até. Tchau, tchau. E para você que está aqui até o final, se você quer um direcionamento, entendi, Rafa, destravei, agora eu preciso de um direcionamento. Me manda um direct ou clica ali no meu link da bio no WhatsApp e vem falar direto comigo que as vagas para mentoria Empreendedora Ouro estão abertas e vai ser um prazer poder direcionar você para esse caminho da prosperidade, melhorando o seu marketing, seu posicionamento e, consequentemente, aumentando as suas vendas. Porque tudo isso está interligado e vai ser um prazer ter você no meu clã de prosperidade. Um grande beijo, muito obrigada e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.